Bom dia, boa tarde, boa noite, amigo, amiga concurseira. Prazer vê-los e revê-los de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruna, eu sou advogada efetiva, sou servidora pública também, sou pós-graduada em Direito Administrativo, sou especialista em Direito Administrativo, sou professora também de alguns cursos de formação para gestores, dou aula também para cursinho preparatório para concurso público. E hoje a gente vai falar do tão sonhado concurso da CGU. Gente, para quem não sabe, a CGU é a Controladoria Geral da União e, periodicamente, não é um concurso que acontece com muita frequência, a CGU ela abre cargos de concurso para técnico e para analista. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a minha matéria favorita, que é Direito Constitucional. Gente, quem aqui já é concurseiro? Quem aqui é concurseira? Quem aqui vai prestar um concurso público? Quem quer fazer um concurso público? Sabe que duas matérias são imprescindíveis para concurso público. Primeiro, Constitucional, que é a matéria que a gente vai falar hoje. Segundo, Direito Administrativo, que vocês vão estudar lá com o professor Carlos André. Por que eu falo que essas matérias são imprescindíveis? Veja só, para alguns cargos de polícia, por exemplo, você tem muito direito penal. Você tem penal, processo penal, legislação penal especial caindo em peso. Para alguns concursos, por exemplo, como do IAT, do Instituto Água e Terra, você precisa dar uma atenção especial para direito ambiental. Então, cada concurso tem uma peculiaridade, mas todos, eu até agora não vi nenhum concurso público que não tenha essas duas disciplinas, constitucional e direito administrativo. Se vocês derem uma olhadinha, por exemplo, no edital da CGU, que é o edital do concurso aí que ocorreu em 2008, 2012, vocês vão ver, por exemplo, que alguns cargos não cobram direito penal, processo penal, legislação especial, mas cobram constitucional e administrativo. E, gente, como é que a gente estuda, né, direito constitucional? Ao longo dos anos, que eu já sou professora, que eu já ensino alunos, já faço mentoria, etc., eu sempre vejo que os alunos eles têm muita dificuldade para entender direito constitucional. Às vezes as coisas não entram muito fácil, ainda mais para quem é mais novo, para quem está entrando agora nesse mundo, tá? O que eu recomendo sempre, tanto para a matéria de direito constitucional, como para outras disciplinas? Nós temos que nos familiarizar com os textos de lei, tá? Nós vamos falar hoje aqui um pouquinho da CGU, vocês vão ver que a banca é a ESAF. A ESAF ela tem alguns jeitos assim peculiares para cobrar as questões e isso a gente vai falar no próximo vídeo. E veja, algumas bancas de concurso, como a CESP, como a FCC, elas gostam de cobrar também o texto da lei. Então, minha recomendação primeira é que vocês, por gentileza, abram a Constituição. Vão lá no Google, vão digitar assim, Planalto, Constituição Federal. Vão abrir a Constituição e vai estar lá, texto compilado. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto, abri aqui a Constituição. Vou compartilhar aqui com vocês. Aqui está, né, o meu screen aqui do meu computador. Como eu falei para vocês, Constituição Federal, o primeiro site vai ser o do Planalto. Vocês vão clicar aqui na Constituição e vai abrir mais ou menos essa tela aqui, ó, para vocês. O que eu recomendo que vocês façam? Que vocês cliquem aqui, ó, no texto compilado. Por quê? Se vocês forem ver aqui a Constituição, ela foi emendada algumas vezes, ó, por exemplo, aqui, artigo 6º. Tá vendo? Ele aparece riscadinho. Quando a gente não clica na opção texto compilado, aparece essa questão aqui das normas constitucionais que já foram modificadas e elas aparecem assim, taxadas, grifadas, tá? Para você ter acesso ao texto mais atual da Constituição, você precisa vir aqui, ó, texto compilado. E aqui daí você vai ter só as últimas atualizações. Algumas bancas de concurso, né, concursos que são mais, assim,
alto nível, promotor, juiz federal, às vezes cobram a mudança específica das emendas. Concursos para analista e técnico não fazem essa cobrança diretamente, então vocês não precisam se preocupar com as normas constitucionais mais antigas, que já foram modificadas. Estudem sempre pelas normas mais novas, tá? Uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês, a CGU, né, ela abriu para técnico e para analista, o último concurso de técnico foi em 2008, e o último concurso para analista foi em 2012. E vocês vão ver que o edital de analista de constitucional é um pouquinho mais extenso do que o de técnico, tá? Então, aí tem essa diferenciaçãozinha. O que eu peço sempre para vocês fazerem? Vocês irem até o edital e verificarem em quais artigos aquele tópico do edital está se referindo a qual artigo da Constituição. Vou dar um exemplinho aqui para vocês. Vamos aqui para a nossa apresentação, CGU, Direito Constitucional. Nós temos aqui concurso para técnico, em 2008, foi o último que aconteceu, realizada pela ESAF, pela Escola de Administração Fazendária, e para analista, foi em 2012, já um pouquinho mais recente, né, mais recente, aí uns 10 anos, realizado também pela ESAF. Esse concurso estão com previsão para sair novos editais, tá bom? Técnico de finanças e aqui analista, já falo para vocês. Vou dar um exemplinho aqui, né? O edital de técnico, ele já colocava quais os artigos que ele iria cobrar. Então, aqui, princípios fundamentais, vai do artigo 1º ao 4º. Direitos e garantias fundamentais, do 5º ao 13º, organização político-administrativa, do 18 ao 36. Perceberam aqui que ele pulou do 14 ao 17? São direitos políticos. Então, é importantíssimo que você leia o edital. Tem muito concurseiro, tem muita concurseira que vai fazer a prova sem ler o edital. Gente, concurseiro, né? Se você quer mudar a sua vida, se você quer ser servidor público, se você quer ter um emprego público, né? Ser estável, por gentileza, leia o edital. Leia o edital, por favor. Concurseiro que é concurseiro, joga com o edital debaixo do braço, leva o edital, né? Para fazer a prova. Leia e releia o edital. O edital é onde vão constar ali todas as regras do concurso público, se vai ter segunda fase, se não vai ter segunda fase, se a segunda fase vai ter uma peça para você elaborar, um parecer, se vão ser questões, se vai ter uma redação, qual que é o tempo de prova, quanto tempo vocês vão ter para fazer uma redação, se for o caso, se a prova for dividida em 2 etapas. Então, tenham muito cuidado. Outra coisa importante também de quem vai fazer concurso. Dependendo do concurso em que você for fazer, existem grupos temáticos. E nesses grupos temáticos, eles vão englobar ali algumas matérias, vocês vão ver que na CGU isso acontece, que você precisa acertar o mínimo de questões naquele grupo. Você não pode zerar o grupo, né? Você pode acertar todos os outros grupos, se você zerar num grupo, por exemplo, você está eliminado. Isso acontece bastante, principalmente em provas do Ministério Público e juiz, né? Então, eles querem que o candidato mantenha uma média ali mínima em cada grupo. Vocês vão ver que isso acontece também na CGU. Para analista, para técnico, existe uma subdivisão ali de alguns grupos. Tá? Então, é importante também você verificar qual é a tua deficiência, em qual disciplina ali, talvez você precisa dar uma atenção, um carinho especial, para você não zerar naquele grupo. Como eu já falei para vocês, né, direito constitucional, tá nesses grupos, vou aqui fazer um share com vocês. Olha lá. Opa, vamos voltar aqui. Ó, um exemplo aqui é analista, tá? Existe a prova objetiva 1, que tem conhecimentos, né, enfim, diversos. A prova objetiva 2, que é o nosso caso aqui, que são conhecimentos específicos comuns a todas as áreas de analistas. Era isso que eu estava falando para vocês. Existem grupinhos aqui, onde vai cair questões, né, de algumas matérias que vão totalizar o grupo. Então, veja, para analista, em 2012, caíram 10
questões de constitucional, 10 de administrativo e 10 de administração financeira orçamentária. A prova tinha 30 questões, cada uma com peso 2. Esse peso também acaba variando de prova para prova, de concurso para concurso, então tem que dar uma atenção especial também. Por quê? Foquem em todas as disciplinas, mas deem uma atenção especial àquelas que têm um peso maior. Então, constitucional aqui tem um peso 2, tá? A nota máxima é 60, e olha só, lembra que eu falei para vocês que tem que tirar uma nota mínima, uma média? O mínimo que você precisa tirar nesse grupinho aqui é 24. Não interessa se você acertou todas de constitucional, todas de administrativo e só 4 de AFO, de administração financeira. Você vai ter que acertar 24. Não interessa aqui se você acertou todas de AFO e só 4 de constitucional e todas de administrativo. Você não precisa zerar, você não precisa acertar tudo da matéria e não precisa se preocupar tanto em talvez zerar uma disciplina, mas você tem que manter ali a média dos grupos, tá bom? Orientações gerais dadas, eu sei que muitos concurseiros aí já estão se preparando há algum tempo, já conhecem essas pequenas minúcias, mas vamos passar aqui efetivamente para análise do nosso edital, tanto para técnico como para analista. O último concurso de técnico de finanças e controle da CGU aconteceu, como eu falei para vocês, lá em 2008. Então, aqui eu estou mostrando para vocês nessa tela as disciplinas que caíram para técnico. Então, aqui, prova de conhecimentos gerais e específicos. Tem várias disciplinas ali, tem 9 disciplinas para serem estudadas e o número respectivo de questões. Olhem, língua portuguesa, né, peso 3, número de questões 25, né, uma prova extensa, mais extensa do que as demais, com peso também bem maior. E olha só a pontuação mínima por disciplina. A português tem que ser 30 pontos, pelo menos, e as demais não precisa ter. Então, quem vai fazer prova de técnico também tem que se atentar a isso, de fazer pelo menos 30 pontos em português. Ah, Bruna, eu fiz 28, tá fora do concurso. Infelizmente, às vezes as provas têm isso. E somando essa mínima aqui de português, você tem que somar 75 das demais matérias. Olha a nossa queridinha aqui, Direito Constitucional, D5, número de questões 10, peso 2. Junto com legislação aplicada à CGU e regime jurídico dos servidores públicos, que também é 2, são as matérias que têm maior peso. Língua portuguesa, direito constitucional e a D8, legislação aqui. Então, para a estratégia de estudo, é adequado que vocês se fixem nessas matérias. E olha só que interessante, conhecimentos gerais, gente, tem 10 questões, peso 1. Constitucional e legislação aplicada, também 10, peso 2. Né? Português tem 25 aqui, peso 3. Então, dá um carinho, dá uma atenção especial para essas 3 disciplinas aqui que tem um peso maior, tá? Já mostrei para vocês aqui, analista de finanças e controle, também, prova 2, aquele grupinho específico que eu falei para vocês, tá lá, direito constitucional, administrativo e a AFO. Eu sou péssima em AFO. A única vez que eu fiz AFO, administração financeira e orçamentária, foi para analista do MPU. Eu acabei passando, por incrível que pareça, né? Eu não tenho essa pretensão de ser analista do MPU, mas eu acabei fazendo logo que eu saí da faculdade, tive que usar administração também, tive que usar umas matérias mais diferentes para fazer meu concurso, mas eu acabei passando aí. AFO é uma matéria mais elaborada, precisa ter um raciocínio ali um pouquinho melhor. Tá? Vou voltar aqui com vocês. Vamos lá. Gente, quando a gente vai ver a questão do edital, as disciplinas, sempre tem lá algumas disciplinas que elas são gerais para todos os cargos, e existem disciplinas que são específicas. E o que acontece? Disciplinas específicas, né, você vai estudar só para o seu cargo. Não perca o seu tempo estudando disciplinas de outros cargos. A gente tem que lembrar o seguinte, o concurso público, principalmente primeira fase, é você marcar o xizinho no lugar certo. Constitucional, mesma coisa. Estude aquilo que vai cair na sua prova. Como eu já falei para vocês,
primeira coisa que vocês vão fazer vai ser marcar nos itens do edital quais são os artigos que vocês vão precisar estudar. Então, por exemplo, aqui, de técnico, em direito constitucional, nós vamos estudar exatamente esses artigos. Do primeiro ao quarto, que são os princípios fundamentais. O 8 aqui, ó, item 8, direitos e garantias fundamentais. 9, organização político-administrativa do Estado, do 18 ao 36. Administração pública, 37 a 41. Esse item 10, vocês também vão estudar em direito administrativo. Então, tenham aí também um cuidado de não ficar repetindo muito a matéria, né, de tentar focar ou saber excluir que tipo de disciplina vocês vão estudar. 11, organizações dos poderes, poder legislativo, executivo, judiciário, ministério público e advocacia pública, que vai lá do 44 até o 132. Lembrando que a Constituição, salvo engano, tem 250 artigos. Né? Nós temos ainda DCT, temos alguns artigos aí que são desdobrados, mas vocês podem perceber que para técnico não cai toda a Constituição Federal. Então, aqui vocês vão, né, dar um enfoque especial nesses artigos, porque é isso que vai cair. Bruna, caiu na prova uma questão relativa ao artigo 14, por exemplo. Gente, se caiu isso na sua prova, a questão tem que ser anulada, porque ela não consta no edital. Tá? Então, também, por isso que eu falo a importância de você saber bem o edital, para que você consiga, enfim, estudar bem e saber, inclusive, até formas de recorrer de questões. Por que eu comecei aqui do 7º? Porque é mais fácil. Aqui a gente já tem todos os artiguinhos da Constituição que são necessários. Agora aqui, poderes do Estado e suas respectivas funções, normas constitucionais, controles de constitucionalidade, poder constituinte, originário, derivado, princípios constitucionais e análise do princípio hierárquico das normas. Gente, isso aqui não tem na Constituição. Tá? Não está nos artigos da Constituição nada referente a isso. Né? São normas constitucionais, e ele vai te fazer uma definição, isso não existe. Para esses pontos aqui do edital, do 1 ao 6, a gente vai ter que passar para a doutrina. Bruna, doutrina? Como assim? Quem é macaco velho aí dos concursos sabe que doutrina são aqueles escritores, aqueles estudiosos, né? Aqueles pesquisadores do direito que escrevem livros, biografias, biografias não, né? que escrevem livros, manuais. Então, aqui é uma boa hora para a gente passar para doutrina, né? Comprar um livro, investir aí num livro bom. Existe muito material gratuito, existe muito material muito bom na internet também. O que eu recomendo para cargos de analista e técnico? Pedro Lenza. É muito bom, talvez um dos melhores, porque ele é esquematizado, ele tem todas as normas ali grifadas, tem algumas que são comentadas, é uma linguagem muito fácil, talvez até um dos manuais mais palatáveis que nós temos em direito constitucional. Ou se você quiser investir numa sinopse de direito constitucional, num resumão, num caderno sistematizado, também vale. Fujam de livros que são muito acadêmicos. A gente tem que, né, fazer aquela famosa divisãozinha entre o que é concurso público e o que é faculdade. São coisas completamente diferentes. Na faculdade, a gente aprende a raciocinar o direito, a gente aprende a criticar o direito. Nós temos um enfoque diferente na faculdade, na graduação, na academia, de uma maneira geral. Para concurso, lembra, você tem que marcar o xizinho na alternativa certa. Ela está ali na tua frente, né? Só tem que marcar ela ali. Então, invista em materiais que são mais objetivos. Se vocês pegarem o livro do Pedro Lenza, ele tem mais de 1.500 páginas, mas a linguagem é muito fácil, ele não divaga muito por várias imensas questões, pelo menos é o meu ponto de vista. É diferente, por exemplo, de Gilmar Mendes, né, que é uma coisa assim mais acadêmica, uma coisa mais, né, ou do Barroso, ou enfim, de qualquer outro doutrinador aí. Tá? É a minha recomendação para quem quer estudar e investir, talvez, um bom manual. Vocês sabem que o preço também é meio salgado, né? Então, aproveitem muito bem as aulas de cursinho, as aulas que vocês têm com os professores, com os coaches, aulas online, né? Aproveitem, porque isso eventualmente vai ser elaborado e vai ser discutido com vocês, tá?
Vamos agora para a analista de finanças e controle. Olha aqui, o analista vai do item 1 até o item 18. Então, ele é um pouquinho mais extenso do que a parte do técnico. E aqui também nós temos aqui a parte de teoria geral do Estado, poderes do Estado e suas respectivas funções, teoria geral da Constituição, conceito, origens, conteúdo, estrutura, classificação, o que é uma Constituição, qual que é a origem da Constituição, o que é uma Constituição sistemática, o que é uma Constituição dogmática, o que é uma Constituição histórica, o que é uma Constituição escrita. Nós temos diferença, por exemplo, no sentido sociológico da Constituição, nós temos sentidos como, por exemplo, o sentido hierárquico, normativo, enfim, dá para você fazer várias classificações. Poder constituinte, originário, derivado, decorrente, se são limitados, ilimitados, se existe a necessária observância de alguns princípios ou fundamentos para que sejam feitas reformas constitucionais. O poder constituinte trata disso também, do surgimento e da reforma da Constituição. Quem aqui já está estudando sabe que a Constituição Federal ela pode ser emendada em determinados limites. Você não pode ter, por exemplo, uma emenda constitucional que seja tendente a abolir direito fundamental, ou uma cláusula pétrea, ou, enfim, né, nós temos aí um rol de situações que nós temos que dar uma atenção especial para emendas. Também não é a qualquer momento que nós podemos fazer emenda à Constituição. O poder constituinte derivado, ele não pode atuar, por exemplo, quando há estado de sítio, quando há, por exemplo, estado de defesa. Então, também nós temos aí algumas limitações temporais do poder constituinte. Supremacia da Constituição. Vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Kelsen. Não foi ele que criou a teoria da pirâmide, mas ele foi o que mais difundiu. Então, nós temos lá a pirâmide de Kelsen. A Constituição está no topo do ordenamento jurídico, nada podendo lhe ser contrário ou ferir a Constituição. Nós temos também o efeito irradiante, a Constituição irradia a sua essência pelo ordenamento jurídico. Temos teoria geral, aqui já falei para vocês, poderes do Estado e suas respectivas funções. Lembrem-se que os poderes do Estado, o Estado tem um único poder, só que ele divide em funções, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário, são as funções dos poderes. Há quem critique, há quem goste. Também tem toda aquela questão de hierarquia. Existe um sistema muito bacana quando as provas de concurso vão tratar de poderes do Estado, referente aos freios e contrapesos. Então, nós temos aqui poderes que se freiam e se contrapesam, eles se contrabalanceiam. Já caiu em prova de concurso. Qual poder do Estado é hierarquicamente superior? Nenhum deles, gente. Vocês já sabem, quem já é concurseiro já sabe que legislativo, executivo e judiciário estão no mesmo patamar hierárquico. Nenhum deles é superior ou inferior ao outro. Nós temos também que ter cuidado aqui para entender que cada um tem uma competência típica e atípica. Então, vamos lá. Qual que é a função típica do poder legislativo? Legislar, é a função típica. Qual é a função atípica do poder legislativo? Julgar, por exemplo. Nossa, julgar, Bruna? Sim, julgar. Já viram falar de uma coisa bem bacana, assim, bem recente, né? Meio vergonhosa até, chamada impeachment? O Poder Legislativo, o Congresso Nacional, cassou o mandato lá, impeachmentou a presidente Dilma. Aconteceu isso também com o Fernando Collor. Eu trabalho num município, aqui sou servidora pública municipal, e nós temos problemas, por exemplo, com o prefeito. O que a Câmara de Vereadores, o que o Poder Legislativo pode fazer? Julgar o prefeito, cassar o mandato. Nós temos também a questão do julgamento de contas. Então, cada poder tem sua função típica e a sua função atípica, né? Daria algumas horas aqui de aula para vocês. Aqui, o 7º até o 12 também são questões que você pode ali verificar quais os artigos estão na Constituição, por exemplo, direitos e garantias fundamentais. Gente, cuidado, análise do princípio hierárquico de normas. Quando a gente vai estudar em direito constitucional,
A gente sabe que a Constituição está no topo, né? Voltando lá na pirâmide de Kelsen. A pirâmide da Constituição está no topo. Abaixo dela, na teoria clássica, existem as leis ordinárias e as leis complementares. Bruna, tem diferença? Quórum de aprovação. Uma é o quórum simples e outra é o quórum qualificado. Uma delas é superior à outra? Não, já caiu em prova de concurso se existia hierarquia entre lei ordinária e lei complementar. Não existe, gente, já foi decidido, tá? Emenda, reformas e revisão constitucional. Como assim revisão constitucional? Para quem já conhece a nossa Constituição, ela é de 88, então ela já tem aí uns bons anos. E ela passou por um processo de revisão. Alguns anos depois, existiram algumas emendas de revisão da Constituição, para conseguir adequar o texto à realidade e vice-versa. Então, essas emendas de revisão, elas aconteceram por um período ali específico da Constituição, e elas não podem se repetir. As emendas que nós temos são as emendas ordinárias, as emendas comuns, tá? Ponto aqui importantíssimo para vocês, que tá meio modinha agora nos concursos públicos, porque concurso público também tem isso, tem os teminhas da moda. Eu lembro que quando eu comecei a estudar para concurso público, eles perguntavam se gás canalizado era competência da União, do Estado, do município. Todo concurso pedia isso. O que está em vigor agora, em modinha em direito constitucional? Para você que vai prestar cargo de analista, dá uma lidinha com carinho em interpretação da Constituição e controle de constitucionalidade. Controle sempre caiu, mas interpretação da Constituição é uma coisa mais elaborada. Na última prova, por exemplo, de promotor de justiça, caíram várias questões de interpretação. Interpretação histórica, teleológica, enfim, existem várias teorias da interpretação. E é um teminha que está na moda. Então, dá uma olhadinha ali, né? Fixa nos seus estudos, olha se o teu manual tem, no Pedroleza tem sim, se eu não me engano tem. Gente, normas constitucionais e inconstitucionais, controle de constitucionalidade é uma coisa que sempre cai em concurso de nível superior. Por que isso? Eles querem saber do candidato se ele consegue verificar se uma lei, se uma norma de lei está de acordo ou contra a Constituição. Lembra aqui que controle de constitucionalidade, a gente tem uma possibilidade de classificar de uma maneira diferente, né? Então, nós temos aqui o controle concentrado, o difuso, nós temos aqui o controle formal, material. Então, aqui nós temos várias formas de controle, tem ADI, ADPF, ADC, ADO. Dá uma olhadinha, então, em controle e dá, por favor, carinho, atenção especial para a interpretação. Gente, nosso tempo está quase acabando. Vocês verem, né? Eu falo demais, sou meio matraquinha. Aqui nós temos a organização do Estado, político-administrativo, a administração pública, do 37 ao 41. Aqui nós temos os poderes, né? Mesma coisa lá do edital de técnico, que vai ali, se eu não me engano, do artigo 44 ao 135, mais ou menos, se eu não me engano é isso. E olha só a novidade, Sistema Tributário Nacional, salvo engano, está ali no artigo 150, apesar de ser professora de constitucional, eu tenho problema em decorar artigo, tá? Eu sou bem ruim para decorar artigo. Finanças públicas, normas gerais de orçamento público, então vocês vão ter que saber aí o que é um PPA, o que é uma LOA, o que é uma LDO, qual que é o prazo para mandar para o Congresso Nacional aprovar, qual que é o prazo que o Congresso tem para devolver cada uma dessas leis orçamentárias, qual que é a vigência de cada uma delas. Essas finanças públicas, elas também dão ali uma orientada, uma apimentada em LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. E atenção, gente, 18 aqui, políticas públicas na Constituição. Vocês vão ver, gente, que a Constituição ela tem várias normas, vários tipos de norma programática, norma de efeito direto, norma institutiva, várias formas, vários doutrinadores classificam as normas constitucionais. E algumas normas de efeito programático, elas dão uma diretriz para o legislador para que seja feita alguma política pública, né? Então, por exemplo, lá, promover o desenvolvimento regional, promover a erradicação da pobreza, tem várias normas que determinam que o legislador infraconstitucional faça políticas públicas ou tenha determinadas atitudes
para concretizar aquilo que a Constituição prevê. Falei para vocês já, nosso tempo está acabando aqui, meu Deus. Deem uma olhadinha com carinho nos artigos da Constituição. É a primeira coisa que você tem que fazer. Dá uma olhadinha num bom manual, invista num bom manual. Às vezes as editoras disponibilizam ali o sumário, algumas páginas de cada manual, tá? E, por favor, resolvam questões. Né? No próximo vídeo aí, quem já assistiu, né, já está sabendo que a gente resolveu várias questões da CGU, da banca, e mais ou menos a gente conseguiu ali verificar como que ela se comporta, tá? Então, 3 pilares básicos para sua aprovação: leitura da lei, uma doutrina ali para ajudar e questões de concurso. Sem esquecer também de verificar se o seu concurso, se a sua banca pede jurisprudência e súmulas, que isso também você vai ter que adicionar. Beleza, gente? Fico por aqui. Beijo no coração de vocês e até a próxima.